Agora, nós vamos apresentar para vocês essa correlação. Porque depois de 2017 inteiro, de agosto de 2017, 2018 inteirinho, pelejando aqui, pelejando ali, ouvindo sugestões, discutindo, reuniões e mais reuniões, que foram muitas, nós chegamos àqueles programas que vocês viram, aquele conteúdo programático do livro 1 e do livro 2, daqui para frente, Marco, então vai ser mais fácil. Difíceis são os primeiros. E nós já estamos fazendo um resumo, quem não teve aqui de manhã, a gente já está escrevendo, nós temos alguns colaboradores, que está sendo feito a 4, 5 mãos. A pessoa escreve um texto, manda para a gente corrige, manda para outro corrige. Não pode dizer, esse texto é da minha autoria, porque tem várias mãos que às vezes a pessoa vê. Está sendo um trabalho muito tranquilo, a gente fica no ar 24 horas. Mas, de qualquer maneira, está valendo a tempo, está valendo a pena. E agora, com aqueles 2 conteúdos definidos, nós já vamos publicar o primeiro livro, se Deus quiser, agora em julho, mas está em agosto, que aí outras casas espíritas já podem pegar. E os outros, como vocês que estão aqui, que queiram já começar, na semana que vem, por exemplo, pede para a Esther, que é a presidente, ela vai me mandar o e-mail, que eu vou mandar por e-mail para vocês, em PDF, o material, para vocês ir testando, e vou dizer as datas que vocês devem mandar uma avaliação daquela aplicação, coisa assim. Agora, esse método, que é a união, justamente daquela bandeira, o evangelho precisa ser conhecido, precisa ser meditado, precisa ser sentido e precisa ser vivido, e com o método de Kardec, que Mano e todos, Denis, todos os outros, pegam o método de Kardec. E nós vamos fazer esse casamento agora. Deu trabalho? Deu. Nós ficamos 6 meses pelejando, e errava e voltava, mas parece que agora nós conseguimos aprumar. E vocês vão tentar, nas oficinas, aplicar essa metodologia. Mas eu vou fazer um retrospecto desse resumo, para que vocês possam entender as premissas desse trabalho. O Evangelho Redivivo é a própria doutrina espírita. Nós estamos usando essa expressão, que não é uma expressão nossa, é a expressão dos espíritos. O Evangelho Redivivo é a própria doutrina espírita. É uma promessa, doutrina espírita, porque é uma promessa do Cristo, que consta no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 15 a 17, 15, 16, 17, e no versículo 26. Ali é uma promessa que foi confirmada por Allan Kardec, essa promessa do Cristo. Kardec confirma isso no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, item 4. A gente só depois quem vai vir que vê todas as pilas. Então Jesus fez uma promessa. A promessa do Cristo, repetindo, que está em João capítulo 15, 16, capítulo 14, versículo 15, 16, 17 e versículo 26. Qual é a promessa do Cristo? A maioria já sabe, mas vamos lá. O Cristo já começa a falar, se me amais, se não amo não adianta, né? Tem pedido. Mas se me amais, observareis os meus mandamentos. Todas aquelas instruções que ele deu. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro paráclito, que é uma palavra grega, que está lá o significado, é o paracleto, do grego, o mediador, o defensor, o consolador, aquele que está ao lado, aquele que intercede. Esse é o significado da palavra paracleto, do grego. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro paráclito, para que convosco permaneça para sempre o Espírito da verdade, que o mundo não pôde acolher, porque não vê nem o conhece. Então, essa é a primeira promessa. Ele está rogando ao Pai, que vai enviar aquele mediador, o defensor, o consolador, nós costumamos falar mais consolador prometido, que vai estar intercedendo. Nós sabemos que a doutrina espírita, quem foi que coordenou a equipe do Espiritismo? O Espírito da Verdade. Desde o início, Kardec talvez nem sabia desse negócio aí, eu sabia, não sei,
mas veio a coordenação do Espírito de Verdade. Uma equipe do lado de lá, uma equipe do lado de cá. E lá no versículo 26, do mesmo capítulo 14, João diz assim: mas o Paráclito, ou o Consolador, o Mediador, o Defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará tudo e vos fará e vos recordará tudo que eu vos disse. Então, tem pessoas que acham que é uma pretensão a doutrina espírita querer ser isso. Mas quando você analisa os primórdios do espiritismo, desde lá da revista espírita, aquela testagem, né, aquele campo experimental na revista espírita, depois das obras, você vê, se não for, é impossível não ser, porque você tenta explicar à luz da doutrina espírita todos os ensinamentos de Jesus. Então, pegando esse gancho, que é o Emmanuel e outros espíritos chamam o Evangelho redivivo, o cristianismo redivivo. É o cristianismo, não aquele cristianismo depois que o Cristo foi crucificado, mas aquele renascido, não mais na letra, nas teologias, nas políticas de igreja, mas aquele renascido pela interpretação do Espírito, da mensagem verdadeira. Algumas mensagens o Cristo teve o cuidado de bloquear, botar no túnel do tempo e mandar para frente, que são as parábolas e alguns ensinamentos. E mais muita coisa se perdeu. Mas o essencial, daí quando a gente vê o que o Gandhi falou, isso está escrito em Humberto Roda em O Sermão do Monte, é que o Gandhi quando ele foi morar na Inglaterra, ele era indiano, ele era hindu, de formação hinduísta, de religião hinduísta, foi para a Inglaterra com aquele traje que os indianos usam, aquela veste, aquele camisolão branco, e ele, por mais, era ridicularizado. Né? Ridicularizado, ele era muito inteligente, muito calado, com aquela coisa dele. Então, os colegas dele, com o aval dos professores, acho que foi em Cambridge, resolveram pegar uma peça no Gandhi. Não sei se todos vocês conhecem essa história, mas é uma história que vale a pena ser repetida. Quando a gente está diante de grande alma, de Mahatma, a gente não sabe. Então, os colegas dele resolveram pegar uma pedra, porque ele fazia aquelas práticas hinduístas dele, fazia assim com a mão, de fazer as suas orações, que não incomodava ninguém. Mas as pessoas querem implicar, implicam. Então, eles resolveram pegar a Bíblia e deram para ele. E que deram um prazo para ele, que ele teria que fazer uma explanação sobre a Bíblia, o Velho e o Novo Testamento, e dizer o que era e o que era mais importante, e deu um prazo. Para fazer, achando que ele, por ser hindu e praticar, achava que era uma religião atrasada, primitiva, que ele ia chegar lá, ia dar mancada, todo mundo ia zombar dele. Mas o Gandhi levou aquilo a sério. Se ele entendeu a intenção dos outros, problema não, mas ele fez, cumpriu o dever. Ele estudou e no dia da apresentação, até alunos de outras classes, professores de outros cursos foram para lá, para assistir, né, a pregação, o que o Gandhi ia falar. Então perguntaram, o que você achou? Ele falou, olha, tem o Velho e o Novo Testamento. Ele deu um prazo, parece que de 15 minutos, um prazo curto para ele dizer tudo o que ele achou. Era uma coisa para humilhá-lo mesmo, na verdade a intenção era humilhá-lo. Então ele chegou e falou, olha, tem o Velho e o Novo Testamento. O Velho Testamento tem muitos ensinamentos, mas se todos os livros do mundo desaparecessem, ficasse a Bíblia, já daria para a humanidade se salvar. Se desses livros, ele tinha poucos minutos para falar, se desses livros, o Velho e o Novo, desaparecesse o Velho, teria o Novo, salvaria o mundo. E se sobrasse só o Novo Testamento, e se a humanidade para ser salva, se tivesse o Sermão da Montanha, tudo acabasse, ficasse só o Sermão da Montanha, o mundo estava salvo. Foi o que ele falou. Foi um silêncio geral e ele foi aplaudido. Porque os próprios cristãos, os próprios sacerdotes de qualquer religião,
não sabia que o Sermão da Montanha é a síntese do ensinamento do Cristo. A síntese da síntese da síntese. Que em Mateus são 3 capítulos, do capítulo 5 ao capítulo 7. A essência é como se ele... Você veja, quando é que o Cristo começa a pregação do Sermão da Montanha? Ele recebe anteriormente a notícia que João Batista tinha sido aprisionado. Ficou 1 ano amarrado na corrente lá até ser morto. Ele recebeu essa notícia. Na hora que ele recebe essa notícia, ele já tinha sido batizado pelo João, recebe a notícia que João foi aprisionado, ele estava por ali. Aí o que ele fez? Ele voltou para Galileia, voltou imediatamente para Galileia, e lá na Galileia ele iniciou, antes de ele iniciar a pregação, ele vai andando à beira do mar, estavam os primeiros 2 apóstolos, que seriam os 2 apóstolos. Estavam os irmãos Zebedeu. Estava Tiago e João, filhos de Zebedeu. E Pedro depois. Então, os 3 primeiros discípulos. Ele convida para eles serem pescadores de almas. Então ele vai montando o colégio, depois entra na cidade, convida Mateus e vai. Quando ele acaba de montar o colégio, ele vai andando, ele foi para a sinagoga. Vai para a sinagoga. É uma coisa interessante. Eu, por exemplo, é novidade para mim, que eu estou aprendendo agora com esse trabalho. Ele vai para a sinagoga. Nenhuma igreja, nem a protestante, nem a igreja católica, nós podemos chegar lá na igreja, pegar a palavra e falar. Podemos? Nós não podemos. Tem os padres, tem os auxiliares dos padres, os cônegos, tem do pastor. Nós não podemos chegar lá na hora. Nem ninguém pode chegar no templo de Jerusalém, que está construindo o 3º agora, porque se for tudo destruído, está construindo o 3º agora, podia chegar lá, porque lá tinha toda a hierarquia sacerdotal do judaísmo, só podia falar lá quem estava dentro daquele esquema. Mas na sinagoga é uma coisa interessante que a gente aprende a cultura do povo. Na sinagoga era do povo, era o lugar do povo. Qualquer pessoa pode chegar lá e falar, não era só o rabino e os negócios dele lá no templo. Mas na sinagoga era do povo. Então, é uma coisa da tradição deles, que foi o que fez eles sobreviverem, quando eles foram presos e tudo, por causa da sinagoga. O templo estava destruído. Porque uma pessoa chega e fala assim, eu vou fazer uma compra, eu vou comprar, por exemplo, um imóvel. Mas será que isso é bom para mim? Eu só tenho tanto, não sei o que, a pessoa fica na dúvida. Em vez de pedir um amigo ou coisa para quando você chegava lá na sinagoga, eu colocava o povo. Olha, eu estou com isso, eu tenho tanto de dinheiro. E todo mundo dava palpite, baseado, os que conheciam mais os textos sagrados, falavam em cima dos textos sagrados, os que eram mais comerciantes. E é assim que funciona a sinagoga. Talvez tenha modificado um pouco, mas é do povo. Então, Jesus não tinha nenhum título, nem de rabino, nem de nada. Mas depois que ele montou o colégio dele, ele foi para a sinagoga e começou a pregar. Pediu a palavra, começou a falar. E todos ficaram encantados. E ele começou a ir de sinagoga em sinagoga, sinagoga em sinagoga, porque o templo de Jerusalém, né, foi destruído depois, no ano 70. Ele estava lá, o templo ainda existia, mas ele não podia ir no templo, ele não tinha os títulos exigidos para estar lá no templo. E aí a multidão começou a seguir ele. Quando ele viu que já tinha falado bem, que já tinha os discípulos, todo mundo seguindo ele fez o Sermão do Monte. Ele foi no monte. Que há uma discussão teológica, se foi no monte, se foi no pé do monte, se foi no meio do monte, se foi em cima do monte, se era montanha alta, se era montanha baixa, tem. Então, esses estudiosos, no final, eles entraram no consenso que era no monte, porque ele estava com o povo e subiu para um lugar mais alto, não era uma montanha de bem elevada, mas da Serra Catarinense, não é uma montanha dela, mas era um monte, por isso que falou o sermão não da montanha, do monte. Ele subiu para ficar acima daquela multidão, para que todos pudessem ver.
Então, mas isso está no roteiro, a gente colocou lá no texto, escreveu para a pessoa se informar sobre isso, porque isso foi motivo de grandes discussões entre os religiosos. Então, ele vai e ali ele começa o Sermão do Monte. A gente fala Sermão do Monte, é Sermão do Monte. Aí ele começa, ele fala tudo o que ele iria. É como se a gente fizesse aqui, como a gente fez hoje, uma visão panorâmica do trabalho, princípio, meio e fim. Aí depois que ele fez isso, que abrange 3 capítulos de Mateus, do 5 ao 7, 5, 6 e 7, ele desce do monte e começa. Cada ideia daquele ele vai trabalhando. Durante 3 anos, até a crucificação dele. Então ele faz o geral, não é a metodologia moderna de estudo, você sai do geral para a unidade. Então, quando você sai do geral para a unidade, do todo para a unidade, o que significa? Que a unidade faz parte do todo, e o todo está na unidade. Isso é uma interpretação rabínica, chamada Colar de Pérola, que até o Haroldo publicou um livro chamado Colar de Pérola. O que significa o colar de pérola? É um círculo. Todas as pérolas são importantes. O colar inteiro é o todo. Nenhuma pérola é mais importante que a outra, mas tem que ter uma técnica, a interpretação rabínica, que Emmanuel coloca na introdução do livro Caminho, Verdade e Vida. Uma pérola, esse ensinamento de uma pérola aqui, ela tem que repercutir no todo. Tem que ter coerência com o todo. E o todo tem que estar na pérola. Então precisa ser muito bom para fazer um negócio desse. É essa a proposta que nós estamos querendo fazer aqui. Então, nós vamos ter que dedicar estudando. No início a gente não vai entender nada, a gente vai achar, não dou para ir. Mas a gente tem que persistir, porque daqui a pouco a coisa começa a vir. Porque também a gente, no plano espiritual, a gente conta com outros espíritos, com outros professores bons, e vamos aprendendo. Então, é isso que é essa proposta, que é a que está dando certo. Mas só lá na FEB nós ficamos 6, 7 meses, fazia e errava, até que agora nós estamos aprumando. Conseguimos pegar essa coisa. Porque nós não podemos esquecer do colar de pérola. O Jesus fez o colar de pérola todo quando ele apresentou o Sermão da Montanha. Depois que ele desceu do monte, cada ensinamento dele é uma pérola, que está no todo e o todo está nele. Vamos ver então. Mas nós estamos fazendo com quem? Uma metodologia que nós estamos querendo que Kardec. Então, Jesus fez aquela promessa, que mandaria, que explicaria, que lembraria do que ele ensinou, porque o mundo não podia naquela época aprender, e que ia lembrar dele e explicar tudo que ele ensinou. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espírito, capítulo 6, item 4. O que ele diz? Aperta aí para eu ouvir. Assim, olha que está lá no capítulo 6, item 4. Assim, ele vai contando, falando, o Espiritismo realiza o que Jesus diz do Consolador prometido, do Paráclito. Conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Um chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Nenhum de nós faria uma síntese tão perfeita dessa promessa do Cristo como isso que Kardec fez. O próximo. Então, nós partimos do início que o Evangelho Redivivo, ele renasceu aonde? No Espiritismo, com a explicação espírita. A explicação espírita que explica o que é, lembra do que Jesus falou, que nós estamos aqui desde manhã falando sobre isso, e explica à luz da doutrina espírita. Então, nós vamos unir o método kardeciano, aquela orientação de Emmanuel, que falamos de manhã, precisa ser conhecido, o Evangelho precisa ser conhecido, precisa ser meditado, razão, precisa ser sentido, sentimento, emoção, e precisa ser vivenciado. Esse é o desafio desse programa. No início a gente fica meio assim, mas depois a gente aprende, a gente começa a ver que Kardec faz isso num capítulo, num parágrafo, num livro inteiro, e Emmanuel faz a mesma coisa. Você vê que você pega qualquer mensagem de Emmanuel, qualquer uma, tem princípio, meio e fim. Tese, discussão, síntese.
E ele vai ligando o conhecimento, às vezes ele pega um versículo, conhecimento, depois ele faz análise racional do versículo, depois ele faz a discussão, ele mesmo que ele está escrevendo, e depois ele fecha. Então vamos lá. O método kardeciano. O método kardeciano, o primeiro item do método kardeciano que nós falamos de manhã, foi o quê? Kardec apresenta uma tese que é o tema ou uma ideia. Toda vez que a gente chega e apresenta uma ideia, olha, tal assunto, nós estamos, a abertura, a apresentação do tema ou da tese. Um versículo ou tema da escritura será apresentado inicialmente para análise geral, abrangendo os possíveis contextos, partindo do conhecido para o desconhecido, histórico, geográfico, de linguagem, personagens, etc. A gente não deve gastar mais do que 15 minutos, no máximo, estourando, numa reunião de 1h30, 15 minutos já é muito. Você vai dizer, você vai citar, lê a parábola, por exemplo, a parábola do semeador, lê, ou então distribui para as pessoas, ou a apostila que a pessoa já tem ali, lê na Bíblia, lê ali. Então ele está se informando. É a apresentação da terra, parábola do semeador, lê. Ali vai falar quem era o semeador, quem era a semente, está vendo as correlações culturais? Quem é a semente? A palavra de Deus. Qual é a palavra de Deus? Veio o Evangelho. Então, a semente, quem é o semeador? É o Cristo, mas nós somos semeador, podemos ser. Aí você vai fazer, isso não gasta 15 minutos. Aonde foi que Jesus proferiu a parábola do semeador? Pode ser colocado nesses 10, 15 minutos. Foi aonde? Ele estava em que cidade? Estava em Jericó? Estava em Samaria? Onde é que ele estava? Pode botar um mapa, jogar uma figura do mapa lá de um lugar que ele estava. Porque tudo isso, gente, são informações que não deve passar de 15 minutos. Tem gente que não aguenta, que fica 1 hora falando isso, porque é muito legal, mas legal no contexto de história, não quer nem uma informação básica. Por exemplo, a gente pode dizer que a parábola do semeador é a primeira parábola do Evangelho de Jesus, é a primeira parábola que ele ensinou. E é a parábola que ele ensinou, ele pregou, o semeador saiu para semear uma parte, caiu na beira do caminho, outra. Bom, e ele explicou como entender. Ele deu a metodologia de interpretar. Logo depois ele explica a parábola. A segunda, aí ele falou, às vezes o pessoal não entende direito, mandou outra parábola, para que a segunda parábola que está nos textos de qualquer escritor do Evangelho, que é, quem é que lembra a segunda parábola do Evangelho? A primeira eu já dei a dica, do semeador. Qual é a segunda? Do joio e do trigo. Joio e do trigo, aquela do joio que os trabalhadores davam dinheiro para plantar. E ele explica também como interpretar. Então, as duas primeiras palavras, do semeador e do joio e do trigo, ele explica como interpretar, qual é o método que a gente deve usar de interpretação. Depois ele vai citando as demais parábolas, que alguns autores, como Mateus, são 33, em outros são 30, porque juntou mais de uma. Então, vocês notam que você pode dar tudo aqui nessa informação. Você está apresentando o tema e a pessoa começa a ter o lugar onde que foi, em que cidade que foi, que é a primeira, e pronto. Então, esse é o método kardeciano. Se apresenta e não perde muito tempo, você dá as informações pilares, principais para a pessoa se situar. Segundo, vamos lá. Para bem se compreender algumas passagens do Evangelho, necessário se faz conhecer o valor de muitas palavras nela frequentemente empregadas e que caracterizam o estado dos costumes e da sociedade judia daquela época. Está lá em Kardec, na introdução 3. Então, muitas vezes tem coisa que está escrito no Evangelho que a gente não sabe nem o que ele está querendo dizer, não tem a menor ideia. Então, nesse momento da apresentação, você tem que dar informação. Olha, fariseu era um sacerdote, quer ver um fariseu famoso? Paulo de Tarso. Aí a gente já vai começando a citar quem era, como é que eles faziam. Isso você dá naqueles 10, 15 minutos.
Aí nós agora vamos entrar para a parte de discussão, que eu falei de manhã, que a discussão é baseada na dialética socrática, certo? Que você não dá resposta para as pessoas. Quem está aqui conduzindo não vai dar resposta. Você vai extrair resposta da pessoa. Às vezes a pessoa é tímida, fica com medo de falar, ela joga uma palavra. Fulano aqui falou na palavra, disse que para ela, essa frase aí que está apresentada aí, parece que é uma mensagem de amor. Quem é que acha que é amor? Por que essa mensagem está a ideia de amor? Você está extraindo da pessoa. Tem gente, tem facilitador que prepara até algumas perguntinhas-chave que vai fazer na hora, para não ficar a coisa descamando. Isso é muito simples, gente. Não é difícil da gente fazer. Então aí começa a discussão. Às vezes a pessoa fica com vergonha de falar, então quem está conduzindo o estudo lança uma pergunta. Nós acabamos de ler esse texto. Para o seu coração, qual foi a parte desse texto que mais te tocou? Aí a pessoa fala, e por quê? Aí você puxa o cordão, depois você tem que começar, porque o pessoal não para. Porque a gente quer discutir sobre aquela ideia, nós estamos discutindo, jogando por ar, analisando de acordo com aquela percepção, entendeu? E aí, após a apresentação geral, que daqueles 10, no máximo 15 minutos, os participantes são convidados a se manifestarem. Então, o foco é no participante, não é no facilitador. O facilitador é facilitador, ele vai facilitar, ele não vai complicar. Buscando enriquecer o assunto com informações fundamentadas nas orientações espíritas, apoiadas nas obras de Kardec e subsidiários fiéis à doutrina. Então, a pessoa está calada, acabou de ler, pede alguém para ler, ou pede um para ler um pedaço, outro lê um pedaço. O que é? Ninguém está, todo mundo está lá, fica naquela coisa assim parada. O que é boa e má semente? O que vocês entendem? É uma semente de laranja? Você começa a fazer essas brincadeiras. Não, a boa semente, nós estamos estudando não a coisa literal, é o espírito da letra. Não, a boa semente é o evangelho. E a má semente? O facilitador traz essas questõezinhas. Aqui eles falam que aproveitando que os trabalhadores dormiram, ninguém sabe se foi de noite, de manhã, de madrugada, aproveitando que os trabalhadores dormiram, veio o inimigo às ocultas e plantou o joio. Quer dizer, que o trabalhador do bem, ele tem que estar sempre alerta. Que foi um vacilo dele, ele vacilou, ele dormiu no ponto. A gente não está falando que foi na hora de dormir. Falou que ele dormiu. Aí, assim, você vai estimulando, depois chega um tempo, a pessoa acostuma. Antes de você falar qualquer coisa, eu já vou abrir na boca. Mas no início tem que dar esses empurrãozinhos. Então, esse momento da discussão, da tese, do tema, do assunto, é o mais rico, é o mais importante. A gente sai de lá realmente feliz da reunião. É difícil quem não saia bem. Então, busquem enriquecer os assuntos. Um lembra de uma passagem, outro lembra de outro, não sei quem falou isso, não sei quem falou isso. Eu vi no jornal, ou no jornal onde eu vi uma coisa. Isso me lembra que aconteceu hoje. Então, você sabe, é 1h, 45 minutos, 50 minutos de debate. De 45 a 1h, mas a gente sai feliz, que a gente se une, sobretudo se a gente não tiver um que quer impor ao outro e brigar. De vez em quando aparecem uns briguentos que quer que a opinião dele que seja, aquilo ali não pode ser assim. Vamos embora para o outro. Então, isso é um método dialético, isso é a dialética socrática. Você não traz pronto. Mas acontece que o facilitador ele tem que conduzir isso com equilíbrio, às vezes ele com mais um. Aí Kardec nos fala, muitos pontos do Evangelho, da Bíblia e dos autores sacros, em geral, só são inteligíveis, parecendo até alguns, são ininteligíveis, parecendo alguns até irracionais. Kardec escrevendo lá na introdução 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, por falta da chave, de um código, de uma chave para abrir, porque às vezes a gente tem a chave, tem a porta com fechadura, mas a chave é errada, a porta é errada, então nós temos que ter a chave certa para abrir aquela porta.
É isso que Kardec fala. Por falta da chave que nos faculte compreender seu verdadeiro sentido. Esta chave está completa no Espiritismo. Kardec volta a falar. Ele volta a dizer, como já puderam convencer-se os que estudaram seriamente, como todos reconhecerão melhor ainda mais tarde. Lá na introdução, é aquela introdução que alguns falaram que não aguentou estudar. Mas nós não podemos deixar Kardec, temos que estudar. Só que agora a gente desminha só isso. Isso aqui é um pedacinho da aula, da coisa. Então, vocês notam que esse momento é muito rico da discussão. O outro, vai lá, próximo aí. Aí você acabou aquela discussão, 45 minutos por 50, dependendo do tamanho do assunto, se discutiu, foi bem conduzido, debateu, está todo mundo animado, até aqueles que não falam muito, de vez em quando dão palpite. Então, agora nós vamos encaminhar para a síntese. Isso é uma coisa que o facilitador tem que ter muito cuidado. Porque tudo que foi apresentado, a tese ou a ideia, a discussão, ela tem que ser amarrada agora. Nós temos que ser costureiro ou alfaiate. Tem que costurar. Porque senão, se a coisa não pode, as pontas não podem ficar soltas. E as pessoas têm que sair de lá sabendo o que ela estudou, o que discutiu, o que foi o final. Esse é o método kardeciano. Que a apresentação é o método kardeciano, daqui a pouco eu vou falar melhor. É o método kardeciano. A apresentação da tese, discussão da tese e conclusão da tese. Isso ele faz, às vezes em capítulo desse tamanho ele faz isso, às vezes ele faz no livro inteiro. Então, aí você usa no máximo 20 minutos, 25 minutos, o que sobrou 20, 25 minutos, do que sobrou daquela discussão. Tem vezes naquela discussão você vai mais de 1 hora, dependendo do assunto. Mas você tem que ver que no final tem que sair. Pode usar o projetor, pode usar uma coisa, vamos falar sobre isso. É o fechamento das ideias analisadas, segundo o entendimento espírita. Agora, não é a minha opinião pessoal, não é que nós discutimos, que eu acho aquilo, eu penso assim, eu penso do outro jeito. É o que a doutrina espírita diz sobre aquilo. Aí é diferente. É o amarramento, porque nós estamos estudando o Evangelho à luz da doutrina espírita. A nossa opinião pode ser maravilhosa, linda, belíssima, mas com desculpa, foi no momento da discussão. Como é que diz Bezerra? Unidos, juntos, somos igualdade. Separados, somos pontos de vista. Na hora da discussão é ponto de vista. Mas na hora do fechamento, é união. É a ideia espírita. Que deve ser conduzida de tal forma que propicie aos participantes a oportunidade de reflexão da própria conduta moral, das escolhas realizadas na existência, avaliando se estas guardam ressonância com as lições do Cristo. Não é que a gente vai perguntar para as pessoas, você está fechando, naquele momento acabou a discussão, você está amarrando. A pessoa que vai dentro de si, poxa, eu estou precisando imediatamente de uma nova reforma. Mas e se a pessoa fala, não, eu estou bem, estou indo bem. Então, esses 25 minutos, esses 20 minutos finais, eles são importantíssimos quanto à apresentação. E por ali, aí Emmanuel o irmão X e Emmanuel, eu botei 2 citações para falar dessa síntese, ou dessa confusão. Primeiro, irmão X. Utilizaremos, pois, todos os recursos humanos no apostolado, entendendo, contudo, que o material precioso de exposição da Boa Nova reside em nós mesmos. O próximo consultará a mensagem do Pai em nossa própria vida, por meio dos nossos atos, palavras, resoluções e atitudes. Então, aquela conclusão, aquele estudo tem que fazer a pessoa pensar para ela começar a se esforçar para vivenciar. Porque não adianta a gente falar se a gente não vivencia, aí perdemos a moral. Então é isso que o irmão X fala, né, o Beticão. O Evangelho, nos fala Emmanuel no livro O Consolador, na questão 282, o Evangelho é o edifício da redenção das almas. Como tal, deve ser procurada a lição de Jesus, não mais para qualquer exposição teórica, mas visando cada discípulo ao aperfeiçoamento de si mesmo, desdobrando as edificações do Divino Mestre no terreno definitivo do Espírito.
Quer dizer, eu estou aprendendo tudo isso para quê? Para eu ficar mais conhecido? Nossa, como aquela pessoa sabe, como tem conhecido. Não, é para eu começar a fazer uma introspecção e ninguém vai ensinar o caminho, quem está ensinando é o Cristo. Então, é aí que o esforço de cada um é que vai colocar aí. A próxima. Então, como é que nós podemos deixar aqueles 5 minutinhos que é uma prece? Não, nós pegamos 1h30, 15, 45, no final teve a conclusão, sobraram 5, 8 minutos. A gente vai ter que ter a prece, uma prece, 2 minutos, tá bom. Mas a gente é bom, depois que a gente faz a conclusão, fazer uma espécie de reflexão final para que a pessoa saia dali leve para casa, para a semana, talvez por mês, para a viagem que vai fazer, por que for. A reflexão final são indagações que podem ser colocadas pelo facilitador para uma autorreflexão. A pessoa que vai autorrefletir. Aproveite o período de autorreflexão não como forma de procurar meios para superar os outros, mas sim para a sua autossuperação. Né? E aqui eu coloquei esse gráfico que a gente começa a entender nos nossos relacionamentos em família, no ambiente de trabalho, no centro espírita, em qualquer lugar. A gente começa, você vê que tem 2 círculos, um círculo em amarelo e um em laranja. Então a gente tem que ver o que é no círculo amarelo, o que é exatamente a minha responsabilidade. As ideias, o que não é da minha responsabilidade, o que eu não tenho nada a ver, não é da minha responsabilidade e logicamente não é da minha preocupação. As ideias dos outros, os erros dos outros, as crenças dos outros, as consequências das ações dos outros, o medo de viver dos outros, as palavras dos outros, as ações dos outros. Isso não é da nossa responsabilidade. A gente pode estar informado, mas nós não podemos corresponder nem filho, nem marido, nem ninguém. A gente pode fazer. Agora, o que é responsabilidade nossa? E é aí que começa o processo de autorreflexão. A gente vai ter que começar focando no que é nosso. Porque às vezes a gente faz uma coisa, como diz lá no Evangelho, a gente vê o cisco no olho do outro e esquece da trave que está no nosso olho. Então a gente tem que começar a se autoeducar para ver o que é da nossa responsabilidade. Minhas palavras, minha conduta, minhas ações, meu esforço, meus erros, minhas ideias e as consequências da minha ação. Porque nós, é ação e reação, nós somos responsáveis por isso. Tanto os outros, a gente pode até falar mal, mas não é Deus. Cada um vai responder. Então, com isso, a gente começa a mudar o foco da vida. Toda semana, você está recebendo uma lição dessa, começa a mudar o foco, começa a cair a ficha. Vamos ver o próximo? Então, em 5 minutos, você joga. Como é que você faz isso? Você pode jogar um vídeo de 1, 2 minutos, tem uma mensagem bonita. Você pode declamar uma poesia ou projetar uma poesia que fala de uma coisa assim, que leva essa responsabilidade para essa alta reflexão. Você pode colocar uma imagem. Você pode fazer uma irradiação mental, uma harmonização. Tem milhares de recursos. Pode botar uma música, projetar uma música. Mas alguma coisa que toque a emoção das pessoas, para a pessoa ir para casa, voltar para o lar, voltar para a vida dele, pensando, falando, analisando. Não precisa a gente falar mais nada, porque a conclusão já acabou. É só aqueles minutinhos finais numa coisa assim. Eu me lembro que de uma das reuniões que eu assisti, que era um casal, marido e mulher que estavam conduzindo o estudo, então no final ele colocou uma música daquele cantor italiano, aquele cantor lírico que desencarnou, Luciano Pavarotti, El Sole Mio. E ela distribuiu a música por escrita, traduzida em português, estava em italiano, e El Sole Mio, foi quando eu aprendi. El Sole Mio é o meu solo, não é meu solo, só minha pátria, o meu solo, a minha terra, mas aquele é o meu íntimo. Todo mundo chorou na hora que o Pavarotti cantou El Sole Mio.
Porque ele leu a poesia, a letra da coisa em português, todo mundo, e o sentido estava escrito lá, que não é só a minha terra natal, pode ser também, mas pode ser também aquele do meu coração, da minha vida, é o meu íntimo. E quando o Pavarotti, aquela voz maravilhosa dele, canta, pronto, todo mundo desmontou. Então, a gente saiu dali embalado, porque aquela voz maravilhosa, com aquela, é uma música popular, folclórica quase, da Itália, né, das pessoas que tiveram que deixar a Itália, os imigrantes, tudo. E a gente saiu comentando, quer dizer, tocou, rompeu as barreiras que nos deixam, às vezes, sofrer tanto, ou nos fazem felizes, ou fazer coisa errada. Então, a orientação do Emmanuel é isso, a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, a apresentação lá, a tese, meditada, em nível de mente, de cérebro, de razão, sentida ao coração e vivida. Mas muitas vezes a gente não vai ensinar a pessoa como é que ela vai vivenciar. Então você coloca essas reflexões finais, uma música, uma poesia, uma declamação, que toca, que atravessa as barreiras da intimidade da pessoa e a pessoa se sacode lá dentro. Mas a gente nem está sabendo. E vai ver que para outros não, mas geralmente a gente procura essas coisas que tem. Por que Manuel escreveu Cristo e não Jesus? É uma reflexão que nós estamos fazendo aqui agora. Ele fala, Emmanuel, a mensagem do Cristo. Ele não fala a mensagem de Jesus. Por quê? Vamos ver, quem me diz aí, por que Emmanuel, em vez de falar a mensagem de Jesus, ou a mensagem de Jesus Cristo precisa ser conhecida, sentida, meditada, sentida e vivida? Por que ele não colocou Jesus, ele colocou Cristo? Talvez porque Jesus seria a figura humana e o Cristo seria o enviado de Deus. Então, o que o Cristo está ensinando é que o Pai nos quer. É o Messias divino. Ele não estava falando aquele que veio com o filho de José e Maria, que era divino, mas o enviado do Pai. Até nisso, nesses detalhes, esses espíritos superiores, eles pesam. A gente podia escrever, né? Mas ele falou. Então, é o Evangelho redivivo, porque é a mensagem do enviado, do Messias divino, que infelizmente os judeus estão esperando até hoje. Não quiseram, não reconheceram. O que o Espírito quis dizer, aí nós já explicamos para você, ser conhecida, meditada, sentida e vir, nós já falamos. Tem um significado próprio essas palavras, ele não falou aleatoriamente. Ele vê a racionalidade humana, conhecer, depois você vai meditar, eu vou comparar, não, eu vou dizer, eu aprendi isso, me ensinaram isso, me falaram, eu li isso. Está meditando, é a razão, é a lógica, é a consciência. Depois sentido, é meu sentimento. É uma outra barreira, porque é com o sentimento que se movimenta a razão para vivenciar essa mensagem. E essa vivência é individual. Nós não podemos impor ninguém. Próximo. Agora, o que nós vamos fazer nas oficinas? Como correlacionar o método Kardec? Apresentação da tese, discussão, conclusão, e às vezes tem uma antítese e reflexão final. Com o método de Emmanuel, conhecer, meditar, sentir e vivenciar. Como correlacionar os dois métodos? Vamos ver lá. Próximo. Então, nós vamos fazer o quê? O método Kardec aplicado àquela Emmanuel, àquelas ideias de Emmanuel, e o Emmanuel aplicando ao método Kardec. A gente tem que saber correlacionar isso. Apresentação da tese é o método de Allan Kardec. Apresentou a tese, apresentou a ideia, apresentou o som. É Allan Kardec. Está lá no Livro dos Médios, capítulo 3, a primeira parte. Aí, o que você vai fazer ali? Eu estou fazendo uma síntese agora. O que você vai fazer ali? Contexto histórico, de linguagem. Olha a menina ali da linguística. Ela vai destacar um ponto da linguística, vai fazendo um geográfico. Não, isso aí não era em Jerusalém, isso era em Nazaré, ou isso era em Betânia. Onde é Betânia nessa história toda? Não, o Mar da Galileia, você está falando um negócio lá que fala do Mar da Galileia, mas o Mar da Galileia não é mar, é rio. Mas chama de mar porque ele é muito grande.
Mas ele é rio, na verdade, água doce. Essas coisas assim que você dá, que é quase curiosidade que a gente aprende, que a pessoa vai aprendendo. Então, é uma contextualização histórico-geográfica que você não passa de 15 minutos. É para situar aqui agora. Aí vem a discussão da tese, que é o método kardeciano, de Allan Kardec, que é usar a dialética socrática. É o conhecer e o meditar. Você conhecer, você tem informação, e vão meditar sobre ela, vão refletir sobre ela, vão correlacionar o que ele está querendo dizer, vão trocar em miúdos aqui o que ele está querendo dizer. É como a gente vai fazer uma prova de aritmética, de matemática, um cálculo, a gente tem que chegar a uma conclusão. Ou quando a gente vai fazer a análise do texto, tem que chegar, a ideia do autor é tal. Então é aqui, ó, na hora da discussão. Toda aquela conversa, todo mundo opinando, é para nós chegarmos ao conhecer e o meditar. Não, eu não acho que o Cristo quis dizer isso, eu acho que o Cristo quis dizer aquilo. A outra falou, não, ele quis dizer, foi isso, por isso, entendeu? É aquele momento que você está falando dela. A mensagem do Cristo à luz da doutrina espírita. Mano, até esse é o conteúdo e não a forma. O perigo que nós temos aí é como nós temos muito atavismo do passado e até dessa encarnação, conforme quem recebeu uma educação, o católico, o protestante ou de outra religião, é a gente pegar na forma, nós estamos viciados na forma. Mas a gente, antes, na semana passada, nós vamos estudar hoje. Na semana passada eu já mandei o texto, vocês já receberam o texto, já leram as obras, ou se já tiver publicado, já está lá o material para ler. Então, a gente tem que tomar cuidado para sair da forma. Ou a pessoa que está conduzindo, ou as pessoas que estão conduzindo o estudo, que às vezes é mais de um, que está ali, uma dupla ou 3 pessoas estão conduzindo, tem que tomar cuidado quando você vê que a pessoa começa a ficar muito no contexto histórico, ou muito na letra, não, tá bom, tá legal, tá bom. Mas isso aí foi interpretação do concílio tal. Mas vamos voltar aqui, o que a doutrina espírita diz? Você faz esse chamamento com educação, a pessoa não vai ficar ofendida. Porque nós queremos pegar o espírito da coisa, a essência. Aí a síntese, a conclusão é de Kardec, mas equivale ao quê? Ao sentir a mensagem do Cristo. Quando você amarra tudo, você já saiu da parte de interpretação lógica. Você agora tocando as fibras do seu coração. Aí que você vai aquelas mensagens mais doces, seja de Kardec, seja de Emmanuel, seja de Amélia, seja do irmão X, que atravessa essa barreira que nós colocamos do entendimento intelectual. Vai lá. Então é ali, ó. A amarração é a parte mais importante, não pode ter ponta solta. E as reflexões é um esforço para que nós aprendamos a vivenciar a mensagem do Cristo. São essas figuras, essas imagens, poesia, um canto, uma coisa assim, para poder a gente levar aquela coisa dali, portas afora, depois quem sai da casa espírita. Próximo. Agora eu vou explicar para vocês como é que vocês vão fazer a oficina. São 3 oficinas. 3 oficinas, assim, são 3 assuntos diferentes. Pode ter 2 grupos fazendo, ela vai explicar para você, 2 grupos falando o mesmo assunto, não tem problema, ou 3 grupos. Em cada oficina será analisada uma passagem do Evangelho, tendo como referência o método de Kardec, tese, apresentação da tese, discussão, conclusão. Nós nem vamos fazer, talvez, reflexão, só se alguém tiver uma criatividade, tá? Vocês vão tentar unir as 2 coisas. Veja a instrução. Aqui na folha que ela vai distribuir para você, está explicadinho, direitinho, como é que vocês devem fazer, tá? E depois que vocês terminarem, às 4 horas, quando vocês voltarem, vocês vêm para cá. Vocês anotam, vocês fazem. Nós não vamos pedir que haja relator de grupo, nós estamos querendo fugir dessa figura. É uma figura maravilhosa, mas nessa metodologia a gente viu. Todo mundo estudou, pode as pessoas anotarem, que depois, quando a gente voltar para cá, que é chamada plenária, eu vou começar a analisar cada um daquele texto. E quem estudou aquilo vai levantar a mão e falar. Não vai ter um relator, vai ter vários relatores. E aí, quando aqueles grupos que estudaram aquele assunto, esgotou o assunto, eu chego para os outros 2 grupos. O que vocês acham que eles falaram? Diz que aí os outros que não estudaram vão opinar.
porque aí fica uma coisa mais dinâmica. E aí eu não estava, a pessoa que não estava num grupo estudando apresenta uma coisa que complementa uma ideia de quem ficou 1 hora estudando. Vê como é que as coisas são. Então, depois disso, vai ter apresentação em plenária, a gente vai fazer isso, feedback, distribuição do conteúdo programático, que nós já fizemos, do livro 1 e do Evangelho, vocês já receberam. E fechamento. Eu botei Pedro Paulo ali, que era para ele escrever isso, e ficou dúvida.